sempre bom estar com você nesse horário para conversarmos um pouco sobre emoções, espiritualidade, sobre a origem das dores, dos traumas, sobre padrões emocionais, sobre tudo aquilo que rola dentro de você, na sua cabeça, na sua vida, aquilo que está acontecendo nas repetições dos pensamentos e você sabe que não está conseguindo mudar sozinho. Deixa eu me apresentar para você primeiro. Bom, eu me chamo Tati Lima, sou psicanalista, atuo clinicamente há mais de 20 anos e sou fundadora da comunidade Transformar. E é um prazer poder estar trazendo para você um conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender o porquê que, com tantos desafios que você vive, com tantas dificuldades nos relacionamentos, repetições que machucam e que você sabe que não está bom, você sabe que pode ser melhor do que isso, mas mesmo assim, quando você se dá conta, está fazendo tudo de novo. E é muito interessante porque, de verdade, isso acontece com muita frequência. É muito comum para mim, como profissional, ouvir e perceber a repetição na vida das pessoas acontecendo dia após dia. Isso cansa, fadiga. E a grande maioria das vezes, o desejo de querer saber de onde que surgem essas dificuldades, ele é real. Só que, se a gente for bem sincera, você sabe muito bem que, estudando na internet, você já tem as informações por aí, que as dificuldades elas surgem nos seus comportamentos e escolhas. Você também já sabe que precisa de autoconhecimento, né? Entender quem você é, para poder lidar com as informações de dentro de você. E você também já sabe que precisa observar como o seu corpo está reagindo, o que está acontecendo e como os sintomas repetidos eles acabam sendo constantes. Seu corpo adoece com mais fragilidade. E também é um ponto bem interessante você perceber como alguns comportamentos e situações se repetem na sua rotina. Já percebeu? Se você parar para avaliar, parece aquela música do todo dia faz tudo sempre igual. Todos os dias você identifica problemas repetitivos na sua rotina. Todo dia a mente está sobrecarregada. Todos os dias você tem irritabilidade com coisas simples, como por exemplo natureza. Inclusive hoje, eu escolhi esse ambiente para que você se lembre que a sua natureza precisa de natureza para curar. Desculpe. Você observa uma repetição na sua rotina onde a sensibilidade está tão forte, está tão alta, que você acaba se irritando com um som de um passarinho, se irritando com uma possibilidade de estar no lugar de silêncio, se irritando com a possibilidade de parar para pensar e entender o que está acontecendo dentro dos teus pensamentos. E aí é bem interessante que, para a parte da mentoria em psicanálise, a gente começa a aprender a observar todos esses conjuntos de informações. Então é preciso observar o quanto a sua mente está sobrecarregada, o quanto você não tem mais o contato com a natureza, o quanto isso te irrita, o quanto você não consegue, às vezes, cuidar de uma planta. Observar também o porquê que você acaba se envolvendo em relações repetitivas, perigosas e danosas. A juventude chama muito de dedo podre, né? Muda de um relacionamento para o outro, os relacionamentos são sempre ruins, são sempre difíceis, são sempre danosos, os relacionamentos são sempre chamados tóxicos. No meio de uma multidão, você acaba se achegando na escolha de viver um relacionamento com uma pessoa e aquela pessoa acaba sendo danosa para você, acaba sendo nociva. E aí, quando eu falo relacionamento, não necessariamente casal somente. Existem relacionamentos tóxicos entre pais e filhos, entre irmãos, com amigos, com amigas, com amigues. Então, os modelos de relacionamentos, como você se comporta e como você busca esse relacionamento, como você atrai esse relacionamento para você, ele vai falar muito sobre quais são as dificuldades que você traz dentro de você ainda e por causa disso acaba ecoando para o lado de fora. A gente vai falar sobre isso. E aí você consegue parar para perceber
que por mais que você olhe o que está acontecendo ao seu redor na sua vida, por mais que você observe as inseguranças, os exageros, por mais que você observe as insatisfações, a autocobrança, a autopunição, a procrastinação, a impulsividade, tudo aquilo que é descontrole, que é demais, acaba sendo danoso para a sua vida e acaba dificultando, sim, a sua estrutura de se relacionar com os outros e com você mesmo. Só que por mais que você consiga, de repente, se eu pedir para você pegar papel e caneta, ou então fazer uma nota mental, numa lista, fazer uma lista de lugares e situações onde você identifica que aconteceu algum tipo de problema ou dificuldade repetitivo, você pode listar aí 5, 10 conteúdos e você vai perceber que teve problemas em casa, teve problemas com os pais, teve problema com os irmãos, teve problemas em como foi criado na primeira infância, teve problemas na escola, teve problemas na vida adulta, tem problemas no agora. E aí você vai perceber que todos os pontos de dificuldades e dores, eles estão ao redor de um ponto em comum. Você. Pois é. Eu sei que é incômodo ouvir isso, né? Que tudo que acontece de complicado ao redor tem você como ponto em comum. Mas não é porque você é a causadora do problema, não é isso. É perceber que todos os relacionamentos, eles passam por aquilo que você sente. Porque são seus relacionamentos, a gente está falando da sua vida. Perceba que quando você começa a aprender a fazer escolhas por si só, você escolhe um pouco daquilo que te foi ensinado. Depois você amadurece e começa a aprender a fazer as próprias escolhas. Então, mesmo escolhendo o que te foi ensinado ou escolhendo as próprias escolhas, é você quem escolhe. É você quem vive as relações afetivas, é você quem direciona suas emoções, é você quem sente a insônia, é você quem sente a dor no corpo. Então, tudo o que acontece acaba passando por um ponto em comum que é você. E você acaba sendo impulsionado pelas marcas daquilo que sentiu e viveu. E que na maioria das vezes, diz a boa psicanálise, que em 90% dos casos, tudo aquilo que foi sentido com muita força, tudo aquilo que foi guardado muito para dentro, acaba sendo arquivado. E esse arquivo inconsciente, ele acaba criando alguns ecos na sua estrutura emocional, acaba criando alguns ecos de repetições que você acaba vivendo sem nem perceber o que está acontecendo. Aí você pode falar assim, como assim, doutora Tati? Isso não tem sentido. Olha, vamos pegar um exemplo prático. Imagine que quando você era um bebezinho, com 2, 3 meses de idade, você foi envolvido em muitos lençóis e deixado paradinho, compactado ali na cama, no berço. Então imagine que esse bebê ele não teve muito contato afetivo, não tinha muita gente pegando, não tinha muita gente brincando. Então a maior parte do tempo ele ficou ali isoladinho e enrolado nesse tecido. Essa criança, esse bebê, ele vai crescer e ele vai sentir a necessidade de buscar alguém que ofereça esse toque afetivo. Isso está gravado no inconsciente. Então, por ter a necessidade, que é a falta, esse bebê, quando crescer, a probabilidade dele ficar buscando o tempo todo alguém que encoste, que abrace, que salve, que vá resgatar, que faça por ele ou por ela, é muito grande. E por ter uma falta muito grande dentro de si mesmo, o que esse bebê vai fazer? Agora a criança, o que essa criança vai fazer? Ela vai aceitar qualquer toque que venha. Pode parecer estranho numa primeira olhada, mas é assim ou não é que acontece no ciclo da dependência emocional? Você que vive uma dependência emocional sabe
o nível de carência, de toque afetivo e de acolhimento que você sente. E por causa disso, você se submete a qualquer situação para que o toque, para que alguém esteja perto, para que você não tenha que encarar a sua solidão. Então, você vai percebendo que as marcas daquilo que você sentiu lá na primeira infância, as marcas daquilo que você sentiu lá enquanto estava sendo gerado, as marcas de tudo que você sentiu no comecinho da sua vida, elas vão acabar influenciando como um eco na sua memória, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas escolhas, na busca dos relacionamentos, em como você vai sair para conquistar a vida, em como você busca as suas relações com os seus apetites, seja apetite sexual, apetite financeiro, apetite visual. Você acaba percebendo que as marcas daquilo que você viveu e sentiu, elas são como um eco que vão se repetindo ao longo dos anos dentro de um modo inconsciente. E essas repetições, elas acabam sendo lançadas no corpo, acredite. O seu corpo tem uma memória fantástica. Ele lembra de tudo, assim como a sua mente lembra da estrutura emocional. Só que nem sempre o fato de você conseguir sentir consegue ser expressado de maneira saudável. Pois é. Já viveu aquela situação onde você sente, mas não consegue falar? Aquela situação em que você sabe que está aqui dentro, o corpo todo treme, mas você engasga? Aquela situação onde você está com uma pessoa, vivendo um relacionamento, você entende que não te faz bem, entende que merece mais, mas não consegue sair desse relacionamento. E aí se pune, se machuca, se diminui, mas mantém-se no relacionamento. Então você vai percebendo que o seu corpo, ele reage às memórias da dor, ou como a gente chama, as memórias do trauma, de uma maneira muito, muito forte. Lembre disso, todas as vezes em que você, ainda na primeira infância, ainda na sua gestação, vida acontecendo, peraí. Lembre disso, todas as vezes em que você, ainda na sua primeira infância, ainda na sua primeira gestação, no período da sua gestação, todas as vezes em que você viveu uma experiência emocional muito forte, essa experiência emocional ela foi gravada no seu inconsciente, e essa gravação inconsciente ela vai ser transmitida para o seu corpo. Então o seu corpo tem memória emocional. Aí todas as vezes em que alguma situação da vida adulta ativar um gatilho da memória emocional, o seu corpo vai reagir com a memória emocional que você gravou lá na infância ou lá na gestação, onde você não tinha o controle. Então, por incrível que pareça, durante os atendimentos da mentoria emocional e também durante os nossos cursos, a gente encontra muito pessoas que declaram ter medo do que sentiram, porque o trauma foi muito grande, a marca da experiência foi muito grande. Sim, o trauma é uma dor muito profunda. Como eu estou dizendo para você, ela é tão profunda que ela é sentida pela emoção, ela é gravada na memória e ela é transmitida para o corpo e para os pensamentos e comportamentos. De tão forte que é a marca de um trauma. Só que na maioria das vezes, e é muito compreensível, você acaba tendo medo do trauma. É como se acontecesse um ponto de dor e aí, inconscientemente, os seus mecanismos de defesa atuam e você começa a formar um monte de defesa ao redor para se proteger de não sentir de novo aquela dor que você sentiu. Mas essas mesmas defesas psíquicas, elas acabam o quê? Prendendo essa dor dentro de você e criando mecanismos, defesas ao redor para que você viva outras coisas de outras formas, a fim de não ter que encarar a emoção, o sentir daquele momento.
Então, por incrível que pareça, quando existe um sintoma no corpo, quando existe um sintoma na emoção, quando existe uma depressão, quando existe um pânico, quando existe uma vida que está travada, quando existe a busca repetitiva dos relacionamentos tóxicos, é sempre interessante você perceber qual é o ponto de trauma repetitivo e parar de fugir disso. Eu vou te falar uma orientação muito boa aqui. Embora o trauma é extremamente doloroso, quando ele fica sendo repetido dentro de você, ele mostra que você pode e deve curá-lo. Só que, instintivamente, todo ser humano, quando tem a sua integridade afetada, ou sente que a sua integridade é afetada, o ser humano foge. Isso é um instinto de sobrevivência. Então, quando algo acontece na sua vida de uma maneira muito forte, você recebe um impacto emocional muito violento, e na sua infância você não sabe lidar com isso, e não tem condições de lidar com isso, o seu emocional projeta uma rota de fuga. E aí você começa a criar maneiras de fugir daquela história. E isso é tão poderoso que vai ecoando na sua personalidade, nos seus relacionamentos, nas suas decisões. Mas mesmo assim, mesmo criando essas novas defesas, o trauma ainda está lá, gritando para que seja ouvido, reconhecido e tratado. Então, a dor do trauma, ela tem uma função muito importante. A dor do trauma, ela tem a função de te ensinar a ser melhor, e ela tem a função de fazer com que você reconheça a sua capacidade de decidir a sua vida apesar do que aconteceu. Lembra que eu falei lá no início que na sua rotina diária da vida adulta, você percebe os estragos que são feitos por causa das repetições emocionais, os padrões instalados. E aí você estuda e pesquisa e ouve todo mundo falar. Você tem que cuidar, ter autoconhecimento. Você tem que aprender a observar os seus relacionamentos. Você tem que agir assim, assim, assim no seu relacionamento. Você tem que fazer assim, assim, assim no seu autoconhecimento. Você tem que cuidar do seu corpo assim, assim, assim. E eu conheço pessoas que estão fazendo todo esse processo, mas de tempos em tempos voltam a um ponto de dor. Isso por quê? Porque você é formado por camadas. Então, enquanto as primeiras camadas não forem ouvidas, percebidas, respeitadas e curadas, tratadas, elas sempre vão ficar mandando um sinal e tudo lá em cima vai tremer. Vamos pegar um exemplo prático para você entender isso. Imagine aí um terremoto. O terremoto, ele não começa na parte da camada superior da Terra. O terremoto, ele inicia lá nas camadas mais profundas. O centro da Terra tem um núcleo de energia, não é mesmo? E depois surgem as camadas. Várias camadas de terra, até chegar à superfície onde nós moramos. Os terremotos, eles surgem por quê? As famosas placas tectônicas, elas estão se ajeitando. Elas fazem isso aqui, ó, atrito. E elas são assim. Elas não são coladinhas, né? Elas são assim, uma sobreposta à outra. De tempos em tempos, as camadas se movimentam e elas sobem e criam as montanhas. Ou elas abrem e criam os abismos. Mas o fato que eu quero chamar a atenção é que o terremoto, ele vai surgir do atrito entre as duas camadas mais profundas. Mas ela vai ser sentida, esse atrito vai ser sentido na camada superficial de uma maneira muito maior. Um eco muito maior. Então acontece isso aqui, ó. Vum.
No seu universo emocional, é exatamente assim que acontece quando existe um trauma. Existe um centro de energia muito poderoso, que eu gosto de chamar de alma. A sua psique, as informações que te animam a viver. Um centro de energia poderoso. Esse centro de energia poderoso, ele é recoberto por várias camadas. Camadas das experiências intrauterinas, camada das experiências que você viveu quando não tinha nem noção do que estava acontecendo, ainda sendo um feto. Depois as camadas de quando você nasce, que são as informações de quando você é bebê e você começa a buscar os primeiros relacionamentos, começa a buscar o olho da mãe, os cuidados de quem te acolhe, você entende que tem que chorar porque você está com fome ou com dor. E aí você vai se relacionando com você e com o mundo e as camadas vão surgindo. Depois surgem as camadas de quando você começa a ter o convívio social, que você vai correr para lá e para cá, que você vai ser criança nos primeiros 7 anos de idade. Ou, como diz a atualização científica, né, até 5 anos de idade nos dias de hoje. E aí surgem mais camadas relacionais, mais impactos vão acontecer. Depois surgem mais camadas quando você descobre o seu corpo, mais camadas quando você descobre suas relações sexuais, mais camadas quando você descobre seus princípios de prazer e por aí vai até você se tornar um adulto cheio de camadas. Mas o fato é que um ponto de tremor emocional, que é o ponto do trauma, o ponto da dor, ela acontece lá nas primeiras camadas e acaba ecoando para a parte de cima e treme tudo. E aí quando você percebe, o seu corpo está tremendo num transtorno de ansiedade, os seus cabelos estão caindo porque está com excesso de preocupação e estresse, o seu corpo não está reagindo de maneira adequada, está adoecendo com facilidade. Você às vezes até consegue cuidar bem do corpo, vai lá para a academia, malha, come, bebe, dorme bem, mas os seus pensamentos não estão saudáveis. E aí mesmo tendo um corpo lindo, malhado, poderoso, você continua com um pensamento de autocobrança surreal, que te aprisionam. Então, é muito mais comum verificar os pontos de dificuldades que acontecem agora. Se eu perguntar para você, quais são as repetições que você enxerga na sua vida agora? Quais são os problemas que você enxerga na sua vida agora? Aí você pode falar, doutora Tati, eu tenho dificuldades com as minhas amizades. Todas as minhas amizades, elas não me levam para um caminho bom, são pessoas difíceis, complicadas. Ou então você pode falar, doutora Tati, eu tenho dificuldade de liberar os meus filhos. Os meus filhos são tudo na minha vida, são tudo para mim, e eu tenho pavor de imaginar ficar sem eles. Você pode falar, doutora Tati, a minha repetição é porque eu não consigo amar o meu pai, eu não consigo amar, não desce. Doutora Tati, a minha dificuldade é que eu sofri um abuso na infância e aí eu tenho vergonha do meu corpo, eu tenho medo de mim e por isso eu como demais. Eu desenvolvi uma compulsão alimentar porque se eu ficar gorda, com excesso de peso, se eu ficar não atraente, eu não vou passar por isso de novo. Então é muito comum você começar a perceber os danos que acontecem agora, que estão danificando a sua vida hoje. Mas você pode perceber que o ponto do terremoto foi marcado antes. Então acaba que a sua vida emocional, ela influencia em tudo que você aí faz, mesmo que você não tenha consciência disso. A marca emocional afetiva é tão profunda que ela vai sim influenciar os seus relacionamentos. Então vamos lá, se você está anotando, anote aí. Acontece inconscientemente marcas durante a sua gestação, e algumas marcas você traz no seu DNA. A genética já comprova isso. Acontecem as marcas na primeira infância, nos seus primeiros relacionamentos. Acontece a marca nas gravações daquilo que você aprendeu
como você aprendeu a aprender? Isso influencia, doutora Tati? Claro que sim. Digamos que você aprendeu a aprender com alguém gritando na sua cabeça. E agora na vida adulta, você precisa de uma pressão para funcionar. Ou ao contrário. Lembra dos extremos? Tudo que é extremo é muito danoso? De repente você cresceu com alguém gritando na sua cabeça e agora se alguém gritar você trava. Então as marcas emocionais elas se repetem sem que você perceba. E ela é tão interessante, ela é tão poderosa, a marca emocional, que ela vai influenciar, como eu estou dizendo aqui, os seus relacionamentos, a formação do seu corpo, vai influenciar a sua linguagem, a forma com que você se comunica e escolhe viver, vai influenciar a sua personalidade e também vai influenciar como você se relaciona com a sua espiritualidade. Sim. A Organização Mundial da Saúde, ela já determina que cuidar da espiritualidade, que é o contato com uma energia, algo que é além de você mesma, que eu gosto de reconhecer como Deus, o Criador, mas de repente você manifesta de uma outra maneira com um outro nome, mas o fato é que você sente e vive essa ligação com uma energia, com algo que é além de você e que mesmo quando você não consegue explicar tudo, você sente. E é interessante que as suas marcas e padrões emocionais afetivos, danificados ou saudáveis, eles vão influenciar nas suas relações com a sua espiritualidade. Vou te dar um exemplo muito claro. Eu conheço pessoas na mentoria emocional que não conseguem identificar, conversar nas suas orações e meditações com o Criador e chamá-lo de pai, porque tiveram dificuldades com seus pais, tiveram pais ausentes, pais danosos, pais tóxicos. E aí pensar em Deus como pai é extremamente doloroso. Conheço pessoas que, por terem vivido problemas com a autoridade materna e paterna, não conseguem lidar bem com algo que é superior. Então perceba que a sua estrutura emocional vai afetar a forma com que você sente o poder da espiritualidade, sim. Quando, na verdade, você se permitindo aprender a curar isso, você vai aprender também a se conectar com eles de uma maneira muito mais saudável. E aí é tudo junto. Você precisa, deve e pode mudar os seus relacionamentos. Então tem que cuidar do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Você precisa, deve e pode aprender a viver uma vida melhor, mais saudável. Mas você, para isso, precisa cuidar da sua mente, da sua alma, do seu corpo e da sua espiritualidade. Doutora Tati, eu quero sair dessa compulsão de compras, comprar descontroladamente. Você precisa cuidar da sua mente, do seu corpo, da sua alma e da sua espiritualidade. Porque é tudo junto, tá tudo junto dentro de você. Lembra que eu falei no início aqui do nosso conteúdo que tudo passa por você? É nesse sentido, não é que a culpa é sua, não nos cabe julgar, punir. Não, não, não. É entender que a vida é sua e é responsabilidade sua procurar estratégias para melhorar o que acontece aqui na sua cabeça e aqui no seu coração. Durante muitos anos, a nível de estudo, a boa ciência criou metodologias de conhecimento e separou, fracionou os campos de estudo. Mas hoje, graças a Deus, no século XXI, está sendo trazida novamente essa ideia tão assertiva de que não adianta cuidar da cabeça se não cuidar das emoções. Não adianta cuidar das emoções se não cuidar do corpo. Não adianta cuidar do corpo se a cabeça não estiver boa. Os relacionamentos não vão melhorar se você não tiver pensamentos melhores, emoções melhores e um corpo melhor. Então, tudo é sobre você. Então, o alvo do primeiro amor tem que ser você. O alvo do esclarecimento e da responsabilidade que está acontecendo passa por você. As escolhas de como você vive a sua vida e o que você faz com ela são suas. Ah, mas doutora Tati, você não sabe o que eu estou vivendo aqui. Bom, não sei mesmo.
Mas eu posso imaginar que nem vivendo você está, você pode estar sobrevivendo. E aí quando você está sobrevivendo, isso significa que o seu alerta de perigo está ligado constantemente. E nenhum ser humano foi feito para isso, para ficar com alerta de perigo ligado constantemente. Tudo que fica ligado constantemente, uma hora quebra, pifa. Só que o ser humano, você, quando começa a quebrar, somatiza, tem transtorno de ansiedade generalizado, tem pânico, tem depressão, tem pensamentos ansiosos, tem fobias, tem transtornos de oscilações de humor assim, ó, rápido, tem manias de perseguição, tem dificuldade de relacionamento, isolamento, tem compulsão sexual. A lista é grande, tem mais coisa nessa lista. Isso só mostra que o sintoma está dizendo para você que você precisa cuidar de onde foi traumatizado, porque o trauma está criando um terremoto na sua vida. Mas a vida é sua e você precisa aprender a cuidar dela. Só que, para aprender a cuidar da sua vida emocional, você precisa saber o que carrega aí dentro. E na psicanálise e no nosso método da comunidade Transformar, a gente ensina muito sobre libertação emocional. Já ouviu falar? Pois é. Você pode estar vivendo aprisionado em algumas emoções do seu passado. Você pode estar vivendo aprisionado a memórias que não deixam você prosseguir com uma vida de qualidade. Você pode estar vivendo aprisionado em raiva, mágoa e ódio que foram transferidos para você pelas pessoas que tinham que te ensinar algo melhor. Você pode estar vivendo aprisionado na memória de uma situação traumática, como um abuso, por exemplo, uma violência à sua integridade, e você não consegue romper o ciclo, e por causa disso você se boicota o tempo todo, com essa ideia de eu não posso, eu não consigo, eu não presto, eu não dou conta. Aí se esforça demais, tem que fazer muita coisa o tempo todo, tudo é muito cansativo, tudo é muito pesado, tem que ter sempre uma guerra para fazer as coisas, porque você teve a sua integridade afetada e não se sente capaz. Então, quando a gente fala sobre libertação emocional, sobre aprender a cuidar das suas origens, sobre perceber os padrões emocionais repetitivos, sobre aprender a se desvincular das lealdades invisíveis, tudo vai falar sobre você. Tudo vai mostrar várias partes da sua vida e da sua história onde você precisa aprender a identificar, admitir, reconhecer e expressar. Você precisa assumir o controle da sua vida, o controle da sua história. Mas, doutora Tati, o que aconteceu comigo mexeu tanto que dentro de mim eu entendo. Lembra do terremoto? Quando dentro de você treme, é o terremoto se manifestando, dizendo: você precisa aprender a cuidar disso. Quando dentro de você treme, é o terremoto emocional dizendo: tem alguma coisa na sua origem, no início de tudo, fazendo com que esse dano se reproduza. Quando o seu interior treme, é uma origem. O que está acontecendo? Quando o seu interior treme, é uma origem de uma marca dizendo que você precisa de estratégias para aprender a lidar com elas, para que você seja uma pessoa muito melhor. Para que, na verdade, você seja quem você é antes de te fazerem a marca do trauma. Então, é muito interessante quando você começa a aprender a entender a importância de buscar estratégias para viver um relacionamento saudável e feliz, primeiro com você e também com quem está ao seu redor. Seja amigos, familiares, parentes, amores, filhos, filhas, amigos, amigues. Tudo passa por você. Mas será que você sabe
como as suas marcas psíquicas emocionais foram feitas? Será que você percebe que é importante demais voltar lá atrás e reavaliar a estrutura? Eu conheço pessoas que falam assim, o passado já passou, não volta mais. Mexer no passado não resolve nada. Mas o passado já passou e não volta mais quando você resolve ele. Porque enquanto você não resolver a dor desse trauma que aconteceu lá atrás, essa dor ela é presente no seu hoje e agora. Como eu disse, você pode ter vivido algum tipo de abuso lá atrás, há anos lá atrás na sua infância, mas agora você sente como se fosse nesse exato momento. Basta alguém te olhar de uma maneira diferente que você treme por dentro. Então, aquilo que aconteceu lá no passado não é passado ainda para você. É presente porque está danificando a sua vida. Aí você precisa assumir o controle e buscar aprender estratégias de mexer na origem e buscar libertação emocional. É possível. É possível. É possível aprender a encontrar o começo de tudo e fazer uma nova edição da sua emoção, da sua memória, das suas escolhas e melhorar e mudar a sua história de vida. Mas será que você está disponível? Será que você quer de verdade? Seja sincero com você, de 0 a 10, o quanto que você quer. E eu não estou aqui te oferecendo uma fórmula mágica, não. Não acredito em varinha de condão. Eu acredito que tudo é possível para aquele que crê. Só que para que você precisa entender, sentir e reelaborar. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele fala que reviver é reelaborar. Então, assim como todas as vezes em que você traz a marca afetiva lá de trás para sua vida hoje, você revive, você pode trazer essa marca e reelaborar, dar uma nova estrutura, uma nova compreensão, um novo significado. Mas esse é um processo de aprofundamento emocional, espiritual e intelectual muito profundo. Para mexer nessas marcas, para mexer nessa estrutura, é preciso de ajuda profissional, viu? Porque imagina você abrir a tampa e dar de cara com tudo que está aí dentro. A sua mente psíquica sozinha, inteligente, não consegue lidar com as informações sozinha. É por isso que precisamos uns dos outros. E é para isso que a nossa comunidade Transformar existe. É para isso que o nosso curso Libertação Emocional existe. É para isso que a nossa formação sobre as origens existe. Para que você possa aprender a entender tudo que está aí dentro de você, mas que você pode e precisa reeditar para não reviver mais. Lembra disso, o passado só é passado quando você resolve. Enquanto você não resolver, esse passado está no seu presente e ele vai desgastar a sua vida e a sua história. Para isso não acontecer mais, eu estou te convidando, estou te convocando para assumir a responsabilidade da sua vida, para questionar o que você sente e pensa de maneira inteligente, para poder viver a sua própria história, tá certo?